Capítulo 2, no qual apresentamos ao mesmo tempo Tistu, seus pais e a casa que brilha. Os cabelos de Tistu eram louros e crespos nas pontas, como raios de sol que terminassem num pequeno cacho ao tocar na terra. Tistu tinha grandes olhos azuis e faces rosadas e macias. Todo mundo beijava, porque as pessoas grandes, sobretudo de nariz grande, rugas na testa e cabelo nos ouvidos, estão sempre beijando as criancinhas de face macia e rosada. Elas dizem que as crianças gostam, e isso é outra das ideias que inventaram, porque são eles, os grandes, que gostam, e as crianças de face macia e rosada são muito boazinhas em prestar-se a isso. Todo mundo que via Tistu exclamava: "Oh, que garoto bonito!" Mas Tistu não ficava vaidoso. A beleza lhe parecia uma coisa inteiramente natural, e até se surpreendia com o fato de todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças não serem como seus pais e ele próprio. Porque os pais de Tistu, é bom dizer logo, eram também muito bonitos. Foi de tanto olhá-los que ele se habituou a pensar que o normal é ser bonito, enquanto a feiura lhe parecia uma exceção e mesmo uma injustiça. O pai de Tistu, que se chamava Sr. Papai, tinha os cabelos negros, cuidadosamente fixados com brilhantina. Era alto e se vestia com aporo. Não se via grão de poeira na gola de seu paletó e perfumava-se com água de colônia. Dona Mamãe, loura e leve, tinha as faces macias como as pétalas das flores, unhas vermelhas como pétalas de rosa e espalhava em torno dela, quando saía do quarto, um perfume de um buquê. Realmente Tistu era um felizardo, pois além do Sr. Papai e de Dona Mamãe, inteiramente dele, podia servir-se ainda da imensa fortuna de ambos. Com efeito, o Sr. Papai e Dona Mamãe, como já perceberam, eram muito ricos. Habitavam numa casa esplêndida de muitos andares, com pórtico, varanda, escadaria, escadinhas, altas janelas dispostas de 9 em 9, torrezinhas guarnecidas com chapéus pontudos, tudo isso dentro de um jardim maravilhoso. Em cada aposento da casa havia tapetes tão espessos e macios que a gente andava sem fazer barulho. Para brincar de esconde-esconde era ótimo, como também para correr descalço, coisa proibida que fazia a Dona Mamãe dizer: "Tistu, calce os chinelos, você vai se resfriar." Mas Tistu nunca se resfriou por causa dos tapetes. Havia também o corrimão da escada grande, um corrimão em cobre muito polido, imenso S maiúsculo que nascia nas alturas da casa e tombava como um raio de ouro sobre a pele de urso do vestíbulo. Logo que se pilhava sozinho, Tistu montava no corrimão e deslizava vertiginosamente. Esse corrimão era seu tobogã particular, seu tapete voador, o seu caminho mágico, diariamente polido e ilustrado, com um furioso ardor pelo criado Cárolo. Pois o Sr. Papai e Dona Mamãe gostavam de tudo que brilha e fazia-se grande esforço para que eles ficassem contentes. O cabeleireiro, graças à brilhantina que já falamos, conseguia fazer da cabeleira do Sr. Papai um capacete de 1000 reflexos que todo mundo admirava. Os sapatos do Sr. Papai eram tão bem engraxados e tão bem lustrados que davam a impressão, quando ele andava, de irem chutando faíscas. As unhas cor-de-rosa de Dona Mamãe, polidas diariamente como o corrimão, brilhavam como 10 janelinhas ao levantar do sol. Em torno do pescoço, orelhas, pulsos e dedos de Dona Mamãe cintilavam colares, brincos, pulseiras e anéis de pedras preciosas. Quando saía à noite para o teatro ou baile, as estrelas empalideciam. O criado Cárolo, graças a um pó que inventara, tinha feito do corrimão a obra-prima que já sabemos. Servia-se do mesmo pó para lustrar as maçanetas das portas, os candelabros de prata, os lustres de cristal, bem como os saleiros, açucareiros e fivelas. Quanto aos 9 carros que dormiam na garagem, quase era preciso, para vê-los, colocar óculos escuros. Quando saíam juntos pela estrada e entravam pelas ruas, o povo parava nas calçadas. Era como se a galeria dos espelhos tivesse saído a passeio. "Gente, é o Palácio de Versalhes!" exclamavam os mais cultos. Os distraídos tiravam o chapéu, pensando tratar-se de um enterro. As vaidosas aproveitavam para contemplar-se nas portas e retocar a pintura. Na cavalariça, 9 cavalos lustrosos, cada qual mais belo que o outro. Aos domingos, quando havia visitas, instalavam os 9 no jardim, para ornamentar a paisagem. O negrão ficava sobre a magnólia, em companhia de sua mulher, Belina. O pônei ginástico punha-se perto do quiosque.
Diante da casa, sobre a relva verde, alinhavam-se os 6 cavalos groselha, raça de cavalos vermelhos, extremamente raros, criados pelo Sr. Papai, que muito se orgulhava deles. Os moços da cavalariça, uniformizados de jóquei, corriam de um cavalo ao outro com a escova na mão, pois era preciso que brilhassem também, sobretudo aos domingos. Meus cavalos devem ser como joias, dizia o Sr. Papai a seus jóqueis. Mas esse homem, tão amigo do Fausto, era também um homem bom, e todos se esforçavam por obedecer-lhe. De modo que os jóqueis escovavam cuidadosamente os cavalos, 9 pelos para um lado, 9 para o outro, tanto que as garupas dos cor de groselha davam a impressão de enormes rubis. As crinas e as caudas eram trançadas com papel prateado. Tistu adorava esses cavalos. De noite sonhava que estava dormindo com eles na palha dourada da cavalariça. Durante o dia ia a todo momento visitá-los. Quando comia chocolate, guardava cuidadosamente o papel prateado e entregava ao jóquei do pônei ginástico, porque de todos os animais, ginástico era o seu predileto. E isso se compreende, pois Tistu e o pônei eram quase do mesmo tamanho. Assim, vivendo na casa que brilha, junto ao cintilante papai e à perfumada mamãe, no meio de belas árvores, belos carros e belos cavalos, Tistu era um menino imensamente feliz. Capítulo 3, no qual somos levados a conhecer Mirapólvora, assim como a fábrica do Sr. Papai. Mirapólvora era como se chamava a cidade onde Tistu nascera. Sua reputação e prestígio provinham da casa e, sobretudo, da fábrica do Sr. Papai. Mirapólvora, à primeira vista, era uma cidade como as outras: igreja, cadeia, quartel, mercado, boutique. Mas essa cidade, como as outras, era conhecida no mundo inteiro, porque era em Mirapólvora que o Sr. Papai fabricava canhões de todos os calibres, grandes ou pequenos, muito procurados. Os canhões de bolso ou com rodas, para trens, aviões, tanques ou barcos, para atirar por cima das nuvens ou dentro d'água, sem falar na variedade de ultraleves para serem transportados a lombo de burro ou camelo nas regiões demasiado pedregosas, onde não se podia abrir estrada. Numa palavra, o Sr. Papai era negociante de canhões. Desde que se entendia por gente, Tistu ouvia repetirem: Tistu, meu filho, nosso negócio é excelente. Canhão não é como guarda-chuva, que ninguém quer comprar quando faz sol, ou como chapéu de palha, que fica na vitrina quando chove. Canhão sempre se vende, seja qual for o tempo. Quando Tistu estava sem apetite, Dona Mamãe o levava à janela e mostrava de longe, bem no fundo do jardim, para lá do quiosque onde ficava o pônei ginástico, a monumental fábrica do Sr. Papai. Dona Mamãe fazia Tistu contar as 9 imensas chaminés que lançavam fogo ao mesmo tempo. Em seguida, trazia-o de volta ao prato dizendo: Tome sua sopa, Tistu, porque você precisa crescer. Um dia você será o dono de Mirapólvora. Fabricar canhões é muito cansativo e não há lugar para maricas em nossa família. Ninguém tinha a menor dúvida. Tistu ficaria com o lugar do Sr. Papai na direção da fábrica, como este sucedera ao Sr. Vovô, de rosto emoldurado por uma barba brilhante e a mão sempre pousada numa carreta de canhão, suspenso à parede da sala num retrato a óleo. E Tistu, que era um bom menino, se esforçava por engolir a sopa de tapioca. Gostou dessa parte da história? Amanhã tem mais. Fique ligado. Beijo, Larissa Danô.